Olá, meus amores, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Hoje vamos dar início à unidade 4 do Manual do Aluno, volume 2. Faremos da página 28 até a página 34. Eu vou iniciar fazendo uma explicação do assunto geral, né, do título da unidade de vocês, e depois vou fazer a explicação dos exercícios, um a um com vocês, tá bom? Então, vamos lá. O território e a diversidade cultural é o nome da unidade. Vamos entrar em a população do Brasil. Aqui temos um mapa do Brasil com todos os estados, né, todas as suas divisões. E sabemos que o Brasil ele possui um território de grandes dimensões. O Brasil é muito grande, como a gente vem discutindo, né, conversando até hoje. Ficando entre um dos maiores do mundo, além de possuir a quinta maior população, conforme dados extraídos do IBGE. Vocês lembram o que significa essa siglazinha? IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em 2010, o Brasil atingiu um total de 190.755.799 habitantes. O IBGE também divide o nosso país de acordo com o sexo, feminino ou masculino. Foi extraído os dados que 51% da população são mulheres e 49% são homens. Aí vocês vão me perguntar, mas como que o IBGE vai saber quantas pessoas tem em nosso país e quantas são homens e mulheres? Pois bem, vou explicar a vocês. O IBGE ele envia coletores, pessoas, né, nas nossas residências para coletar informações por todo o território nacional. Então, em todos os estados vão ter pessoas cadastradas, né, tudo certinho, com uniforme, para ir na casa das pessoas coletar essas informações. Elas coletam dados sobre a população, além de relacioná-los com as informações e registros dos sistemas, então, de sistemas anteriores, de informações coletadas anteriormente. Assim, podemos, com essas informações, né, podemos analisar a população de todos os estados e verificar que o Brasil é um país muito populoso. Aí a imagem para vocês é o aparelhinho, né, como se fosse um celular, um smartphone, que eles coletam todas as informações da população. O país é muito populoso, com grande número de habitantes. Ó, um mapinha para vocês. Populoso, tem muito habitante. Porém, a população ela é mal distribuída. Existem áreas de nosso país que são pouco ocupadas, enquanto há outras que são muito ocupadas. Vocês podem verificar nesse segundo mapa, essas luzinhas são correspondentes, né, esses brilhinhos, correspondentes à quantidade de população, de habitantes que tem nesses estados, nesses lugares. Vocês conseguem verificar que tem estados que são bem espaçados, que são poucos. Aí, já do outro lado, tem estados que é muito cheio, que é muito populoso. Agora, a Pro vai explicar para vocês os exercícios. Bom, na página 28, a abertura da unidade, vocês têm aqui uma cena, um campo de futebol, onde está o Otávio e o Massaro, né? O Akira levou Massaro e Otávio para ver uma partida de futebol no estádio. Os garotos nunca tinham visto antes tanta gente em um mesmo lugar. Olha lá a carinha deles. Assim como Massaro e Otávio, você já ficou surpreso ao ver uma multidão? Se sim, em qual situação? Já aconteceu de vocês irem em algum show, algum jogo, em algum lugar que estava muito cheio, que tinha uma multidão, e vocês ficaram impressionados? Se sim, coloquem, né? Se ficou surpreso. Se sim, coloquem aí o local e qual foi a situação. 2. Observe as pessoas que estão ao lado de Otávio e Massaro. Quais são as diferenças físicas que vocês percebem nelas? Olhem lá as imagens. São pessoas iguais? Tem traços diferentes, cores diferentes? Vocês vão escrever aí. Na página 29.
Observando a imagem, podemos afirmar que os torcedores estão bem distribuídos na arquibancada do estádio? Por quê? Olha lá, tem vários lugares na parte de cima, aqui no cantinho direito também tem lugares vagos e tem uma grande quantidade de pessoas aglomeradas ali no centro. Então, vocês vão colocar o quê? Está bem distribuído? Pode ser afirmado que está bem distribuída a quantidade de pessoas na arquibancada? 4. Você acha que a partir da observação da multidão de torcedores é possível pensar sobre a população que habita no Brasil? Vocês acham que tem como ligar essa imagem à distribuição de habitantes no Brasil? A partir dessa, eu fiz uma explicação agorinha para vocês. É igual, é desigual a distribuição de habitantes? Aí vocês vão responder. Na página 30, como você imagina que o IBGE faz essa contagem? Como que vocês acham que o IBGE faz a contagem da população brasileira? Lembra que eu expliquei para vocês? O IBGE, ele coleta onde os dados? Vocês vão explicar aí nessas linhas. A 2 seria oralmente. 3, sabendo que em 2010 ocorreu um censo, né, que é a coleta de dados, e que ele ocorre de 10 em 10 anos, então a cada 10 anos ocorre essa coleta de dados pelo IBGE. Então aconteceu, a última vez foi em 2010, mais 10 anos, então será agora, em 2020. Aí vocês vão colocar que ele ocorre de 10 em 10 anos. Quando ocorrerão os 2 próximos censos? Pensa que estamos no ano de 2020. Temos o integrando com matemática, estimando o número de alunos do 4º ano. Está explicando que o IBGE ele faz os cálculos matemáticos para estimar a população brasileira no intervalo entre os censos. Aí está pedido aqui, vamos estimar a quantidade de alunos que há no 4º ano em sua escola? Aí, para isso, utiliza o conceito de estimativa que você aprendeu em matemática. Lembre-se que, para fazer a estimativa, você precisa utilizar o arredondamento. Lembre-se, no arredondamento, se o algarismo à direita da ordem que se quer arredondar for 5, 6, 7, 8 ou 9, vocês vão sempre arredondar para cima, vai arredondar para mais. Um exemplo, se for o número 15, vocês vão arredondar para 20. Se for o número 16, vai arredondar para 20, o 17, 18, 19, arredonda para 20. E ao contrário, você vai arredondar para o 10. Se fosse o número 14, vocês arredondariam para 10, não arredondaria para 20. O número 13, o número 12, o número 11. São exemplos, tá bom? Então, vocês vão trabalhar dessa forma. Eu peguei os dados aqui. Nesse quadrado, vocês vão colocar lá, 4º A, número de alunos, 23. Então, como vai ficar o número 23 arredondado? Vocês vão colocar aí na frente. Classe, embaixo, vocês vão colocar o 4º B. Número de alunos, são 21 alunos. E esse número arredondado vai ficar quanto? Vamos colocar aí na frente. Lembre-se, 5, 6, 7, 8 e 9 arredonda para mais. 1, 2, 3 e 4 arredonda sempre para menos. Aí vocês vão somar aqui o número do arredondamento e vão colocar a estimativa de alunos do 4º ano. Na página 32, o território e a população brasileira. Observe as imagens abaixo que exemplificam a explicação de Akira. Aqui é a vista aérea da cidade de São Paulo e a vista aérea de Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais. Aqui, à esquerda, São Paulo, direita, Santa Rita do Sapucaí, em Minas. Uma área com baixa concentração de pessoas, ou seja, pouco povoada, é a imagem da esquerda ou a imagem da direita? B, uma área com alta concentração de pessoas, ou seja, muito povoada.
Qual é que é muito povoada? É a cidade de São Paulo ou Santa Rita do Sapucaí? A imagem da esquerda ou a imagem da direita? Brincando com cartografia, vocês têm aqui a densidade demográfica do Brasil em 2010. A área rosa é a área mais povoada, a área laranja é a mais ou menos povoada e essa área mais clarinha é a menos povoada. Observando o mapa, responda as seguintes questões. A maior concentração de pessoas está no interior do país ou no litoral e áreas mais próximas? Litoral, vocês sempre têm que observar que é a área de praia, onde vai ter o mar aqui. Vocês vão colocar, é no interior do país ou no litoral e áreas mais próximas? Na página 34, B, de acordo com a sua resposta anterior, por que há maior concentração de pessoas nesse local? Por que vocês acham que tem mais pessoas nesse local que vocês marcaram na resposta A? É porque é um lugar de mais fácil acesso, aconteceu alguma ocupação por esse lugar? Pensem aí na resposta. C, a qual área descrita na legenda pertence o seu estado? Que estado moramos? Aí vocês vão olhar lá. D, cite um exemplo de um estado em que haja maior concentração de pessoas e outro em que a concentração seja menor. E, as áreas menos povoadas pertencem a qual região brasileira? Olhem lá no mapinha de vocês. O que for mais clarinho é o que possui que são menos povoadas. F. E as áreas mais povoadas estão localizadas em qual região? A 2. Na sua opinião, é resposta pessoal. Todos os cidadãos brasileiros têm direitos iguais? Vocês acham que todos os cidadãos têm os direitos iguais? Por quê? Explique aí pra gente. E a 3, escolha um direito que todos os brasileiros tenham e escreva no espaço abaixo. Depois explique por que esse direito é importante para as pessoas. Essa resposta também é pessoal. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo ou com a professora Daniela, que estamos sempre à disposição de vocês, tá bom? Um beijão e até a próxima aula.